Bem, chegamos ao nosso último módulo, módulo 5. E nesse módulo nós vamos ver o código de ética propriamente dito e estudar, né, tentar estudar de forma minuciosa quais são os seus deveres, as vedações ao servidor público e também como é que se dá a questão da comissão desse código de ética, as regras deontológicas. Bem, e o que são essas regras deontológicas? É nada mais do que o conjunto de princípios e regras de condutas e deveres que uma determinada profissão tem para poder exercer aquela profissão. Então, cada profissão normalmente ela tem a sua deontologia própria que vai regular, é como se fosse também o código de ética específico para aquela área. Bem, essas questões deontológicas, ela é uma matéria um pouco puxada, estendida. Então, eu vou tentar ser breve aqui em cada inciso, porque são muitos. Então, para não ficar repetitivo e cansativo, vou tentar falar um pouquinho de cada um. Né? Essas regras, elas são questões que vêm nortear o nosso comportamento dentro da função pública, no exercício das nossas atribuições enquanto agente público. O inciso 1, ele fala o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e a consciência dos princípios morais, olha, está falando de princípios, são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Como nós já falamos anteriormente, que fora da nossa função pública também nós temos que obedecer esses princípios morais e ter uma regra de conduta que venha a ser compatível com nós estarmos dentro dessa administração. Então, já refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Essa palavra dignidade, decoro, elas são um pouco parecidas, né? Elas se assemelham e nós nos costuma lembrar da questão dos parlamentares, quando né, é comum que às vezes nós escutamos que determinado parlamentar faltou com decoro. Significa que ele agiu de maneira inadequada para aquela ocasião, para aquele ambiente. O 2, ele fala o seguinte: o servidor público não poderá jamais desprezar elementos éticos da sua conduta. Nada mais é que é o código de ética. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, mas também entre o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, essas regras ela vêm para nos reforçar a ideia de que nós devemos agir de maneira proba, de maneira legal, de maneira honesta. Né? Nós devemos, é o que já foi falado lá no início, escolher uma atitude em detrimento de outra. Nós não devemos escolher a atitude que venha trazer uma impressão negativa em relação àquela instituição. Ao invés disso, nós devemos agir de maneira correta, que venha trazer uma boa referência para o órgão onde nós trabalhamos. Especificamente, que nós venhamos trabalhar realmente de maneira honesta e não de maneira desonesta, né, com a ética e prezando realmente por obedecer esses primados. A regra número 3, que fala o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, nós possamos entender, que nós venhamos entender que se esse ato foi praticado para que houvesse um bem comum, então, normalmente ele é moral. Agora, se for um ato isolado, que é praticado para benefício de um particular, muitos agentes públicos fazem isso, né? Benefício próprio do próprio político ou de alguém particular muito próximo, isso já não se trata de moralidade, é um ato imoral e também ilegal. Então, ele fala que tem que existir esse equilíbrio entre a legalidade, a finalidade na conduta desse servidor e que poderá consolidar com a moralidade no ato administrativo. A moralidade também é muito importante. A número 4 fala o seguinte: a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos diretos ou indiretamente por todos nós, é um fato. Até por ele próprio, é claro. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre ao direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade.
erigidos como consequência em favor da legalidade. Então, perceba que a moralidade, ela está sempre junto com a legalidade, ela é tão importante quanto a questão da legalidade. O quinto fala o seguinte: o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Sim, é por isso que nós devemos trabalhar, né, com prazer, devemos trabalhar para que venhamos atender as pessoas com presteza, atender as pessoas com zelo, fazer realmente o nosso trabalho com eficiência e eficácia. Então, isso deve ser tido para nós como o próprio bem-estar. Nós estamos ajudando outras pessoas que precisam do serviço público. E como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Entende? Nós não devemos pensar única e exclusivamente na questão financeira, do salário, mas na contrapartida, naquilo que nós podemos oferecer para a repartição como um todo, para que isso venha gerar também benefício, né, para aqueles que dependem dessa instituição. Assim nós vamos alcançar, claro, o bem comum. Vou falar agora da regra deontológica de número 6. Não tem como falar de todas, né? Como eu falei, são muitas e vai se tornar cansativo. Eu peguei as mais importantes e vou frisar alguns pontos dela aqui. Essa ela dispõe o seguinte: a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, veja essa parte, se integra na vida particular de cada servidor público. Lembra que eu já falei disso lá no início? Né? A lei é que dispõe sobre isso, que a nossa vida particular, ela se integra na nossa vida pública, não tem jeito. E assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia poderão aquecer ou diminuir o seu bom conceito de vida funcional. Então, interfere. Aquilo que nós fazemos fora da repartição, se é de negativo ou positivo, ela vai gerar uma repercussão, obviamente, dentro da nossa vida funcional. O 8º fala o seguinte: toda pessoa tem direito à verdade, certo? O servidor não pode omitir a verdade ou falseá-la, ainda que contrária ao interesse da própria pessoa interessada ou da administração. Nenhum Estado pode acrescer ou estabilizar-se sobre o poder corrupto do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquila até mesmo a dignidade humana, quanto mais a uma nação. Né? É um texto bem filosófico, mas é o que traduz o que nós devemos fazer também. Né? Toda pessoa tem direito de saber a verdade, ainda que isso vá desagradar a ela mesma. Mas nós, enquanto servidores públicos, nós temos que agir de acordo com a verdade, com a legalidade e principalmente com a moralidade. Imagina, nós omitir uma informação que é de direito da pessoa ou nós falsear, né, essa informação, isso além de ser crime, obviamente, é algo muito amoral, muito imoral e muito também antiético. É uma coisa que não devemos fazer. A 10 dispõe o seguinte: deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao seu setor ou que exerça sua função, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato desumano, mas principalmente grave dano moral ao usuário do serviço público. Então, veja, nós podemos ser até mesmo responsabilizados por danos morais ao terceiro, assim como a instituição também. Né? Porque se nós deixarmos essas pessoas por motivos pessoais ou motivos não justificáveis, ficar procrastinando ou deixar de atender essas pessoas, formar longas filas, verificar a questão de atraso, né, muitas vezes, isso pode gerar um dano moral para esse usuário do serviço público que pode prejudicar a vida dele. E nós podemos, inclusive, ser responsabilizados por isso, assim como a instituição. Então, isso, a lei, ela ressalta, né, essa situação para que nós venhamos evitar esse tipo de situações constrangedoras e que venham trazer, com certeza, uma questão negativa para a empresa.
O 11 fala o seguinte: o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e evitando a conduta negligente. Nós até falamos sobre isso, né? A questão da obediência hierárquica, lá onde fala sobre a questão dos deveres na Lei 8.112, servidor público, né? Claro que nós devemos sim ter essa obediência hierárquica, desde que as ordens sejam manifestadamente legais. Se for ilegal, não temos obrigação, inclusive não devemos cumpri-lo.